Olá, eu me chamo Arthur. Eu estou gravando esse vídeo para participar do processo seletivo do Itaú para engenheiro de software júnior. O projeto se chama Itaú Top 5 e eu vou apresentar um pouco aqui para vocês. Então vamos começar. Bom, antes de começar, eu vou me apresentar. Eu sou estudante do sétimo período de Engenharia da Computação na Universidade Santa Cecília, aqui no litoral paulista, em Santos. Eu também trabalho como desenvolvedor full stack numa empresa do mercado financeiro e atualmente as minhas principais linguagens são .NET, Python e TypeScript. Como eu atuo na área full stack, eu uso o .NET para criação de web APIs, o Python para modelação de dados e o TypeScript para fazer o front-end com o framework React. E além de tudo, eu também utilizo o banco de dados e também Docker e o Git para versionamento. Eu vou falar um pouco sobre o sistema. Ele é uma assinatura que você participa e você disponibiliza no aplicativo o tanto que você pode aportar por mês para fazer investimentos. E ele vai ser rodado 3 vezes por mês. E os corretores do Itaú, eles vão disponibilizar uma cesta de recomendações. Por isso que o aplicativo se chama Top 5, porque eles vão recomendar 5 melhores ações disponíveis no mercado e a função do aplicativo vai ser manter a carteira do cliente atualizada de acordo com a recomendação dos corretores. E então a ideia é que o aplicativo realoque a carteira do cliente para manter a porcentagem certa e os ativos certos recomendados pelo Itaú na carteira dele. E aqui a gente tem os dois motores principais do nosso aplicativo, né? O motor de rebalanceamento e o motor de compra. Como funciona? O motor de compra vai consultar uma cesta de recomendações feita pelo corretor do Itaú, ele vai verificar essas ações, ele vai acessar uma cesta de recomendação que foi criada anteriormente pelo corretor de Itaú, vai somar o aporte de todos os clientes que estão inscritos nessa assinatura e vai comprar as ações recomendadas e distribuir para os clientes proporcionalmente ao que foi aportado por eles. E também temos o motor de rebalanceamento, que ele é ativado ao fazer uma troca nas cestas de recomendação. Então, quando o corretor tirar uma ação e colocar uma nova, o motor de rebalanceamento será ativo e ele irá vender a ação que foi removida e comprar a ação que foi colocada na cesta. Ele também é ativo quando uma ação começa a ter o seu valor mudado muito e vamos supor que a recomendação seja você ter 20% de Petri, que é Petrobras no caso, né? Então, a partir do momento que ela sobe muito o valor ou desce muito o valor, ela vai ganhando espaço na sua carteira ou vai perdendo muito espaço na sua carteira. E a ideia é sempre manter a porcentagem adequada que foi dada pelos corretores do Itaú que está na cesta. Então, se a porcentagem está muito abaixo do esperado, ela vende a outra ação que está mais acima do esperado e compra a que está abaixo. E ele faz também o processo reverso, né? Obviamente. Então ele vende a que está mais acima e compra a que está mais abaixo. Assim ele mantém a porcentagem adequada para cada ação. Aqui temos as tecnologias usadas, que foi o que foi pedido no edital do projeto, uma API feita em .NET, o banco de dados com MySQL, uma instância do MySQL e do Kafka no Docker, né? O Kafka ele foi usado para mensageria, então sempre que a aplicação calcular um imposto novo, vai ser postado uma mensagem no Kafka falando sobre o valor, o motivo do imposto, o valor e para quem ele foi, que no caso é o ID do cliente. Vamos para o próximo slide. Bom, aqui eu vou explicar algumas decisões técnicas que eu tomei. Não foram muitas, foram apenas duas, né? As duas principais decisões técnicas. A primeira é por que eu optei por fazer arquitetura por camadas normalmente, né? A arquitetura comum por camadas, que é o Control Service Repository, e não fiz o DDD, que é o Domain Drive Design. Bom, a principal razão foi pela agilidade no desenvolvimento. No desenvolvimento desse projeto, eu tinha pouco tempo disponível, eu só tinha o tempo de entre o trabalho e a faculdade, e eu me senti mais seguro de fazer com essa arquitetura,
porque eu já fiz isso muito mais vezes do que usei o DDD, então eu já sei como fazer a injeção de dependências, fazer os testes unitários, e aí eu achei que era melhor usar essa arquitetura para garantir que o tempo que eu tivesse para dedicar ao projeto fosse um tempo bem gasto, e não fosse um tempo gastando esse tempo com problemas por causa da arquitetura, injeção de dependência, alguma alguma referência que eu não estou conseguindo fazer. Eu também tenho experiência com DDD, porém eu preferi fazer assim, pois acreditei que seria mais ágil e seria melhor no final, o resultado final do projeto. E também aqui não é. Bom, eu por alguns segundos pensei em usar Dapper, porque é o que eu estou mais acostumado de usar no trabalho. Porém, o Ent Framework eu também tenho uma grande experiência e eu acho que para o escopo do projeto ele foi a escolha certa, tanto para não gastar tempo com as queries do Dapper. E eu acho que foi uma boa escolha. Ele tem uma maior produtividade, né, por causa da velocidade do link, que ele pode consultar o banco de dados apenas com as funções do próprio .NET. Bom, vamos para o próximo slide. Eu utilizei o Copilot e eu vou falar um pouco para que eu desenvolvi, para que eu utilizei ele aqui no projeto. Eu utilizei ele principalmente para fazer as tarefas mais repetitivas, para que, como eu disse antes, pudesse ganhar tempo e agilizasse o meu tempo, fazer eu ficar mais produtivo. Então, eu utilizei ele para fazer os mappings das entidades, as entidades em si, mas quando eu digo as entidades, não para fazer os relacionamentos, mas sim eu fiz os relacionamentos, eu desenvolvi as entidades, eu apenas passei para ele as entidades, as regras de negócio que elas deviam ter, para que ele pudesse fazer o código e agilizar o meu processo, para que eu não tivesse que fazer todas as entidades e depois fazer todos os mappings no banco. Eu também pedi para eles fazerem, para o Copilot fazer os unit tests, para me ajudar, né, nas implementações dos testes unitários. Os boilerplates, que são as interfaces do service, do repositório, para não, para como eu disse, ganhar tempo. E também a documentação, porque eu acredito que eu possa passar o contexto para ele, ele possa dar uma documentação mais clara do que até eu mesma. E eu fiz 100% a arquitetura do projeto. Eu sentei, a primeira coisa que eu decidi antes de começar a codar era como ia ser, as coisas que iam acontecer. Eu li diversas vezes os documentos para conseguir entender tudo, além de ter, apesar de ter algumas dúvidas, né, alguns problemas. E as partes do motor de compra e o motor de rebalanceamento foram 100% codadas por mim, e sem nenhuma dúvida, sem nenhum código de IA, porque eu acreditei que eu devesse passar o que eu entendi da documentação para quem fosse ver esse código, né? Então, o motor de compra e rebalanceamento estão 100% do que eu arquitetei, do que eu entendi lendo a documentação. Bom, vamos para o próximo. Agora eu vou mostrar para vocês um fluxograma. Como eu falei, a minha ideia era passar 100% do que eu entendi do código. Pode ser que eu tenha tido um entendimento, perdão, passar 100% do que eu entendi da documentação. Pode ser que eu tenha tido um entendimento diferente do que o que era para ser, então eu decidi fazer esses fluxogramas no Mermaid Live para poder mostrar para quem estiver vendo esse código, para poder mostrar o que eu pensei e o que, na minha visão, o código deve fazer de acordo com a documentação. Então eu vou pegar aqui, acho que eu posso trazer para cá, pronto. Bom, o primeiro fluxograma aqui que a gente tem é na criação dos clientes, na adesão do produto, né? Então, primeiro a gente vê o valor mínimo, CPF, e se o CPF é válido, e se o CPF já está cadastrado. E aí, se não tiver o valor mínimo correto, o CPF não for válido, ele lança uma custom exception que como na documentação tinha um padrão de exceptions, né, um padrão de erro, que era código erro, que era um código e uma descrição do erro, eu fiz um middleware personalizado um middleware que gerencia essas exceptions personalizadas e já gerencia elas de acordo com o que eu passo, só pelo código que eu passo na hora de lançar exception. Se tudo tiver certo, ele cria o cliente, cria a conta de investimento dele, registra o aporte inicial no History Repository, que eu tenho
uma tabela de históricos, né? E, e jogo tudo no banco de dados e só retorno o DTO para o controller. O próximo passo é o parser do B3. Então a gente só extrai os tickers e a data e o preço de fechamento do arquivo da B3, né? Consulta no banco de dados. Eu faço uma consulta geral no banco por datas. Eu faço um dicionário para poder manter o código mais performático. E aí, a partir desse dicionário, na hora de ler as linhas, eu faço a consulta. Já existe um valor para esse ticker nessa data? Se sim, ele pula e vai para o próximo para não ficar dado repetido no banco. Se não, ele já adiciona no banco e vai até o final. Próximo fluxo, ele é o cadastro de uma cesta nova. Ok. Bom, os admins, eles podem fazer uma cesta com 5 ativos. Cada ativo tem que ter mais de 1%, pelo menos 1% de recomendação, né? 1% de valor na cesta. Tem que ter 5 ativos na cesta e não, a cesta tem que ter 100% de recomendação, né? A porcentagem total de todos os ativos somados tem que ter 100%. Então a gente faz a primeira validação. Se não, lança custom exception. Se sim, a gente vê se existe uma cesta ativa. Se tem uma cesta ativa, a gente desativa ela e cria a cesta nova. Se não, a gente só pula e cria a cesta nova. E aí, após isso, a gente faz o gatilho, né? A gente chama a função de rebalanceamento automático que vai analisar se é necessário rebalancear ou não as cestas. Bora aqui para o próximo. O outro aqui é o motor de compra. Então, a gente passa uma data para ele. Aqui, para ser sincero, eu tive um pouco de dúvida, porque eu, eu li no documento que a gente tem que usar o último arquivo B3, né? O último histórico disponível. Só que eu não entendi se é relação à data que a gente está fazendo hoje, eu não entendi se é a data que a gente passa para o motor de compra, se é a data, porque o motor de compra ele tem que rodar no dia 5, 15 e 25, né? Então eu fiquei em dúvida um pouco e eu fiz de um jeito um jeito que eu entendesse. Então, você passa uma data de referência e ele pega a cotação mais próxima da data que você passou. Então, você pegou, vamos supor que você passou dia 5 para ele, mas não tem nem dia 5 nem dia 4. Então, ele pega dia 3. E aí, se no pior das hipóteses não tiver nenhuma cotação para trás, ele vai pegar a primeira para frente, porque aqui é um cenário de testes, né? O cenário ideal, obviamente, seria dar um erro. E se não tiver nenhuma cotação, ele dá esse erro que é cotação não encontrada. Porém, como é um cenário de testes aqui, eu acredito que para fazer essa sincronia da cotação e o motor de compras não seja tão necessário aqui, só seja necessário efetuar a compra, né? Então, a gente dá quando a gente chama, a gente roda o parse da B3. Então, o parse da B3 ele lê todos os arquivos que estão na cotação e manda para o banco se não for repetido. A gente soma os aportes de 1/3 dos aportes de todo cliente, bota tudo no saldo da conta master. Analisa se a conta master possui as ações necessárias. Então vamos supor que a gente tem que comprar 10 ações. A conta master tem 2, a gente vai pegar da conta master e vai comprar apenas 8. E aí aqui a gente tem, a conta master não possui ações suficientes. Então a gente compra essas 8 e como são 8 ações, elas vão entrar no mercado fracionário. Se fosse 108, comprariam 100 no lote padrão e 8 no mercado fracionário. Após isso, a conta master distribui para os clientes proporcionalmente. Então, se um cliente deu 10% do aporte total, o cliente vai receber 10% desse ticker, do número de tickers que a conta master possui. Após isso, também toda distribuição causa um imposto de renda, né? O IRD do duro. Então é calculado esse IR de acordo com o valor aportado, o valor da ação, e é tudo publicado no Kafka. A distribuição é salva, a distribuição e os saldos da conta são salvas, e aí acaba o fluxo. O próximo fluxo é o rebalanceamento por mudança de cesta. Então, como eu falei antes,
Vamos supor que o corretor da Itaú mude a cesta de recomendação. Então, o código faz o check se algum ticker saiu da cesta. Se algum ticker saiu da cesta, ele vende 100% da quantidade, da posição desse ticker. E aí ele vê os clientes após isso, né? Perdão, deixa eu voltar um pouco. Ele vende 100% da posição do ticker e ele não compra, né? Ele só adiciona o saldo porque aqui é a conta master. Então, a conta master não precisa comprar os tickers novos para repor, igual eu vou explicar agora com os clientes. Bom, após isso, a gente itera os clientes e aí vê se o ativo saiu da cesta do cliente. Então, vamos supor que o cliente tenha a Petrobras, né? E aí entrou Taesa. Então, o cliente vai vender 100% da Petrobras, vai calcular o imposto de venda, se for o caso do cliente, né? Fazendo as contas, se ele tiver vendido mais de 20 mil. Aí essa venda vai gerar um saldo na carteira dele, e aí a gente pega o ativo novo, que no caso é a Taesa, e aí compra o percentual recomendado da carteira. E aí a gente faz o cálculo IRD do duro, que é 0,5%, se eu não me engano, sobre o valor da transferência, né, da ação. Da ação não, o valor da compra, o valor total da compra. E aí a gente vai para o último fluxo, que ele é o rebalanceamento por desenquadramento. O rebalanceamento por desenquadramento. Eu coloquei um threshold de 5%, então ele vai evitar diferenças de até 5%. Então, se o ativo tem a recomendação de 20%, ele só vai fazer alguma coisa, ele só vai vender ou comprar quando ela tiver 5% para baixo ou 5% para menos. Então, nesse caso, 25% ou 15%. Esse gatilho, ele é manual, mas eu acredito que ele deveria ser feito num executor de tarefas, como Hangfire, por exemplo, para ele ficar analisando as porcentagens dos clientes, assim como o motor de compra devia estar num executor de tarefas que roda cada dia 5, dia 15, dia 25 ou nos dias úteis seguintes, né? Então, só que como aqui é um cenário de testes, eu acabei fazendo uma API. Então, como funciona? A gente vê os ativos de todos os clientes, calcula o patrimônio total, calcula vê na cesta o quanto que aquele ativo tem de recomendação e aí vê se o peso é mais que 5%. Perdão, vê se o peso é igual à recomendação mais 5%. Se sim, a gente vende o excesso, vende acima esse 5% e o excesso até chegar ao mais próximo possível dos 20%. Aí a gente faz o cálculo de venda e também publica no Kafka. Agora, após essa venda, a gente tem o saldo disponível na conta. Então a gente vê a ação que tem um peso menor que o alvo e aí usa o saldo dessa compra, o saldo dessa venda anterior para fazer a compra. Então a gente compra as ações até atingir o peso alvo, faz o post no Kafka do IRD do Duro e joga tudo para o banco de dados. Bom, essa foi o fluxograma aqui, né? De como funcionam as coisas. E agora a gente vai ver na dashboard que eu fiz e talvez um pouco do Swagger, caso seja necessário, eu vou mostrar aqui, mas acredito eu que na dashboard a gente consiga ver tudo. Então, vou mostrar agora. Bom, agora estamos aqui na dashboard e eu acho que como primeiro passo ele é um pouquinho mais demorado, que é o parse manual dos arquivos B3. Eu estou aqui com um arquivo mensal, no mês de fevereiro de 2026. Eu vou dar um parse aqui e vou cortar para não ficar esperando um pouquinho. Ele não demora tanto, demora uns 30, 40 segundos, mas eu vou dar o parse aqui e aí a gente vai para o teste da dashboard. Bom, foi feito o parse aqui da cotação, então vamos para criar a nossa cesta. Então vamos colocar cesta de teste 1. Vamos colocar 5 ativos. Na verdade, vamos colocar 4 ativos e vamos colocar uma porcentagem de 20% em cada. Então, Petri 4,
Petri 3, Taesa, BB, Seguridade. Ao criar a cesta, ele deve retornar para a gente um erro, pois só temos 4 ativos na cesta, e o correto é ter exatamente 5. A cesta não contém 5 ativos. Perfeito. Então agora vamos colocar mais um ativo, porém vamos colocar uma porcentagem que não some 100% e ele deve retornar outro erro para a gente. As somas percentuais devem ser exatamente 100%. Perfeito. E agora eu criei uma regrinha para não dar nenhum problema, que é, você não pode colocar tickers repetidos, então a cesta não pode conter tickers duplicados. Perfeito. Vamos criar aqui nossa cesta aqui perfeitinha, com 5 ativos, 100% de soma. Então aqui a gente consegue já ver a cotação dela, que tá de todos os ativos, né? E a gente também consegue ver a cesta. Deixa eu dar um F5 só para assumir esses erros. Perfeito. A gente consegue ver os históricos de cesta, a cesta ativa aqui na hora e as ações dela. Aqui a gente tem a conta master, ela não tem nenhum resíduo, nenhum ativo em custódia e nem nada. Bom, agora nós vamos criar um cliente. Deixa eu for devs aqui. Deixa eu gerar um CPF aqui. Eu vou criar um cliente com meu nome, Arthur. Esse aqui, o e-mail vai ser arthur@email.com. O valor mensal, se ele for abaixo de 100, ele deve retornar um erro. Perfeito. Então a gente vai colocar 3.000 aqui. E vai criar um outro cliente chamado João. Vou gerar CPF. João@email.com. E vai colocar 6.000. Vamos cadastrar outro cliente. Então a gente consegue ver aqui os clientes, né? Buscar os clientes. A gente consegue alterar os valores e consegue tirar eles do programa, né? Então, eu também vou criar um outro cliente. O nome do cliente vai ser teste, esse CPF, teste@email.com e um valor desproporcional. Como a gente não vai usar esse cliente, ele vai ser o teste da saída de cliente, não vai fazer diferença. Então o ID dele é 4, a gente vai vir aqui na saída do cliente, registrar saída, adesão encerrada, sua posição em custódia foi mantida. Então se ele tivesse alguma coisa em custódia, ele conseguiria ver por aqui. Ok, agora a gente vai para operação do motor. Então vamos colocar aqui dia 5/2/2026 e vai executar o motor. Motor executado com sucesso, então agora se viermos aqui no Kafka, tópicos, IR dedo duro, mensagens. Então, foram criadas as mensagens do IR dedo duro aqui. E aqui temos o tipo de cliente, o tipo do imposto, o ID do cliente e a data. Tem mais coisas aqui porque eu estava testando antes e esqueci de limpar. Então, bom, agora vamos voltar para dashboard e ver o que aconteceu nessa execução de compra. Quantos clientes foi executado? Foram executados para 2 clientes. Perfeito. Então, o nosso cliente desproporcional não foi utilizado. Foi gerado 10 eventos de R, então foram gerados 10 mesmo, aqueles outros eram lixo. E aqui são as ordens de compra. Aqui foram os ativos que foram comprados, Petri, outra Petri, outro papel da Petri, Taesa, BB Seguridade e Oi BR. E aqui os valores unitários e o valor total. Cada cliente, o valor dos aportes do cliente, então aqui foi 1.000, porque esse cliente tem 3.000 de aporte mensal, e aqui foi 2.000, porque o cliente tem 6.000 de aporte mensal. Aqui foi o que sobrou na custódia da Master. Então, aqui é o que cada cliente recebeu, e ao vir aqui na Master, a gente vê o resíduo dela. Perfeito. Agora, o que a gente vai testar é tirar 2 ativos da cesta para ver se o rebalanceamento vai ser chamado e se vai funcionar o nosso rebalanceamento. Então, o nome da cesta vai ser cesta rebalanceamento. A gente vai colocar Petri 4. A gente vai tirar 2 ativos. Deixa eu preencher rapidinho aqui. Vamos tirar Petri 3. Vamos tirar a Oi. Vamos colocar Klabin. E vamos colocar Itube 4. Criar cesta.
Sexta atualizada com sucesso. Então agora, se nós formos vamos primeiro na master, a master não pode ter mais as ações da Oi e nem as ações da Petri 3. Então, viu sumindo ali. Então agora a master só tem essas ações aqui. E ao virmos em um cliente, eles agora devem ter vendido Oi e Petri 3 e comprado Klabin e Tube 4. Então vamos aqui no cliente, ID 2, Klabin 3 e Tube 4 e sem nenhuma sem nenhuma Oi ou Petri 3, exatamente, e exatamente igual aqui no nosso outro cliente. Bom, também temos um motor de rebalanceamento e acredito que seja só. Então, esse é o meu projeto. Eu vou voltar aqui para o slide, um minutinho. Perfeito. E eu gostaria de agradecer pela atenção, agradecer pelo desafio. Foi um desafio muito difícil, porém foi muito gostoso de fazer. Eu fiquei travado algumas vezes, mas quando a gente chega no final e vê que conseguiu fazer um negócio que quando a gente olha do início e não sabe nem por onde começar, dá uma felicidade imensa. Então, muito obrigado a vocês do Itaú por proporem algo diferente, por desafiarem os candidatos e por poder deixar que eles mostrem as habilidades deles com código. Isso é muito valioso e isso faz a gente se sentir muito melhor em poder mostrar nossa habilidade. Muito obrigado pela atenção até aqui e eu espero vocês em uma próxima etapa do processo. Muito obrigado.